Seja bem-vindo a mais uma aula de leitura na língua grega. O nosso objetivo com essas aulas é aplicar de maneira prática os conceitos que nós temos aprendido no estudo da gramática da língua grega na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos num programa anterior os versículos 3 e 4, que são parte da ação de graças, e nesta aula de hoje nós veremos os versículos 4 e 5. Mas antes, vamos relembrar o conteúdo dos versos 3 e 4. Eucharistototeomu, ou eu estou agradecendo ao Deus meu, epipacetemneia rimon, por toda a recordação de vós, pantote, sempre, en pacedeesseimu hiperpanton rimon, em toda oração minha acerca de todos vós. Metacarás tende deessim poiúmenos, com alegria a oração fazendo. Portanto, os versos 5 e 6 vão continuar esta gratidão de Paulo, esta oração de gratidão de Paulo, apresentando o conteúdo desta oração de gratidão que o apóstolo fazia pelos filipenses. Portanto, vamos a ele. Nós começaremos com a leitura dos versos 5 e 6 e depois, então, nos deteremos na tradução. Epitekoinonia rimon eisto evangelion apotes protes remeras arri tunun pepoitos autotuto hoti ho enarxamenos enrimin ergon agaton epitelesei arri remeras Christu Iesu. Muito bem, vamos fazer a análise gramatical de algumas das palavras desse texto. Nós colocamos cores neste novo slide apenas para facilitar. As preposições estão aí aparecendo para você em azul e os substantivos ou adjetivos estão aparecendo em vermelho, apenas para acostumar os seus olhos com os substantivos e com as preposições. Portanto, a tradução desse texto é em ou por a comunhão vossa ou de vós para o Evangelho desde o primeiro dia até o agora, confirmando mesmo isto, que aquele que começou em vós obra boa, completará até dia de Cristo Jesus. Essa é então a tradução desses versos 5 e 6, e agora nós partiremos para a análise de algumas dessas palavras. Koinonia. Perceba que koinonia está em vermelho, e está em vermelho porque é um substantivo, e é um substantivo dativo. Como é que você sabe disso? Quando você vai para aquela palavra esquisita que você decorou, os ou oi, você se lembra então que esse oi diz respeito ao ômicron com um iota subscrito e que na primeira declinação não é o ômicron, mas sim o alfa que terá o iota subscrito para apontar o caso dativo. Portanto, é por isso, é por causa desse alfa com iota subscrito que nós temos aí a voz dativa. E como que nós sabemos que é feminino? Principalmente por causa do artigo. O artigo nunca mente para você. A conjugação, a declinação pode até mentir, mas o artigo nunca mentirá para você. Nós temos um substantivo feminino que está no singular, porque você decorou essas terminações como singulares. Então, essa palavra tem essa análise. É um substantivo dativo feminino singular da palavra koinonia. Depois nós temos aqui a palavra evangelion. A palavra evangelion também é um substantivo, mas é um substantivo, conforme você pode ver, principalmente pelo artigo,
é um substantivo neutro. Portanto, nós temos diante de nós um substantivo acusativo neutro singular. Como é que eu sei que ele é acusativo e não nominativo? Você deve se lembrar que no neutro, o nominativo e o acusativo têm a mesma forma, por causa da função que a palavra evangelho está desempenhando na frase. Nós temos então, pela cooperação de vós, a comunhão de vós, para o evangelho. Esse para o evangelho, por causa da preposição e por causa da função na frase, nós sabemos então que nós estamos diante de um substantivo no acusativo e não no nominativo. Apó, sendo usado com o genitivo, ele significa desde, a partir de. Portanto, o que nós temos é pela comunhão de vós para o evangelho desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia até agora. Veja que nós vamos dar um salto agora aqui para o verbo desta frase. O único verbo no infinitivo, no indicativo que nós temos aqui é o verbo epitelesei. Esse verbo tem a raiz epiteleo. E aqui então, nesse texto, ele está aparecendo no futuro. Como é que eu sei? Por causa do sigma. Você se lembra que o sigma ele é o indicativo do futuro desse verbo cuja raiz, eu falei epiteleo, mas não, aqui é o epitelo. A raiz epitelo, então, levou um sigma entre a raiz e a terminação. Portanto, nós sabemos que isso é um futuro. Portanto, nós estamos diante de um verbo que está no futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Como é que eu sei que é a terceira pessoa do singular? Você se lembra da musiquinha? O, eis, ei. Portanto, nós estamos diante de um ei, terceira pessoa do singular. Como é, então, a tradução, novamente, de todo esse texto? Vamos lá. Epite koinonia rimon eisto evangelion. Por a comunhão vossa ou de vós para o evangelho, apotes protes remeras arritunin. Desde o primeiro dia, note que aqui nós temos o adjetivo primeiro qualificando o substantivo dia. E como o artigo está no adjetivo, nós temos aquele uso mais comum do adjetivo, o uso atributivo do adjetivo. Desde o primeiro dia até agora. Pepoitos, estando confiante. Eu tinha traduzido de maneira diferente esse verbo, mas aqui está o correto. Pepoitos, é um verbo que não é muito comum e ele está no particípio. Então Paulo diz que ele agradecia pela comunhão dos filipenses no evangelho desde o primeiro dia, comunhão que se configurou desde o primeiro dia até agora, e por conta disso ele estava confiante sobre isto mesmo. Note que aqui nós temos o pronome da terceira pessoa do singular sendo usado com o fim de ênfase. Por isso, então, ele não está traduzindo como ele, ou ela, ou isto, mas sim como mesmo. E aí sim, o pronome demonstrativo traduzido como isto. Então, Paulo estava confiante sobre isto mesmo. Sobre o quê? Aí, então, nós temos o hot apontando esse o quê? Que Ho enarxamenos. Aqui nós temos mais um particípio, nós estudaremos no futuro o particípio. Hot ho enarxamenos, aquele que começou en himin, en vós, ergon agaton, obra boa. Finalmente o nosso verbo no indicativo, a parte mais importante dessa construção, portanto, epitelesei. Completará o quê? Essa obra boa. Arri remeras Christu Jesu. Até o dia. Aqui a gente pode prover o artigo, porque é um dia específico do qual Paulo está falando. Então, você pode prover esse artigo, mesmo ele não aparecendo no grego. Então, até o dia, e aí Christu Jesu no genitivo. O dia de Cristo Jesus. Portanto, é isso que nós temos. Paulo estava agradecendo a Deus pelos
Filipenses, pela cooperação deles no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e por conta dessa cooperação, Paulo estava confiante de que aquele que começou a boa obra nos Filipenses iria completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Continue estudando, continue assistindo os vídeos, continue se esmerando no vocabulário, a fim de que você consiga ler o seu Novo Testamento grego e outras literaturas também do grego koiné. Até a próxima aula.